E a lenda se torna realidade, né? Finalmente o episódio 51 do Kamen Rider Black, o episódio que finaliza a saga, vai ser liberado pro Brasil. Eu assisti antes e tô trazendo esse material aqui pra vocês porque muita gente tá curiosa. Eu tava curiosíssimo. Eu estava extremamente curioso, eu acredito que você que está assistindo esse vídeo é porque tem essa curiosidade dentro de você, e é isso que eu quero conversar aqui com vocês agora, o que eu achei dessa dublagem 30 anos depois, mais de 30 anos depois, e também trazer algumas informações também, como é que foi a ficha técnica e tal, mais um Tokudok no ar, para finalmente fechar a saga do Kamen Rider Black. Pra quem não tá ligado do que rolou, quando passou na manchete, o último episódio não foi exibido. Como não foi exibido, ninguém gravou o áudio do último episódio, porque tudo que a gente encontra de Tokusatsu hoje aí, muita gente gravou o áudio da TV na época, e isso é encodado outra vez, ou é ripado outra vez, como é que é o termo disso aí? E se coloca a imagem atual das séries com aqueles áudios da época da manchete. Então o Black tá aí hoje disponível muito por conta disso, entre outras, para não falar todas as séries da época. Só que o Black não passou, então ninguém registrou o último episódio, porque não foi exibido. Então o que aconteceu? Em 2020, a Sato Company, como tem os direitos do Kamen Rider Black, resolveu dublar o último episódio e chamou os dubladores originais. Eu acredito que você segue o canal, você segue as redes sociais do Tokudok, você já tá ligado, você já sabe toda essa informação. Para quem não tá, vou explicar rapidinho o que é aqui, porque tem muita gente que não tava sabendo ou não tá sabendo, tá chegando agora. Os dubladores têm que receber, além do cachê por colocar a voz ali, um tal de direitos conexos, que é como se fosse um pagamento para poder ter a voz exibida. Então eles recebem para poder, além de gravar, ter a voz veiculada em TV, cinema, streaming, enfim, onde seja. Isso depende de cada contrato, depende de cada dublador, cada empresa. Então tava tudo parado desde 2020 por conta desses direitos conexos, que já foram pagos também há bastante tempo, mas a Sato Company que dublou guardou na gaveta o Black para ser usado ali em algum momento mais especial. E a Sato Company está lançando o seu próprio cinema, então eles vão liberar no cinema. Eu já conto para vocês aqui as datas, no fim do vídeo eu dou as datas para vocês. Black começou a passar na Band, os 2 primeiros episódios passaram na Band no meio de 2020. E aí que foi aí que deu todo o imbróglio dos direitos conexos e tudo isso foi engavetado, e é por isso que até hoje, pelo menos no dia que eu estou gravando esse vídeo, no meio de julho de 2023, ainda não está liberada a dublagem de nenhuma série clássica no Brasil, e é por conta disso. Isso eu acho que muita gente já sabia. Mas voltando ao episódio 51 do Black, os dubladores originais foram chamados. Então a gente tem sim o Shadow Moon na voz do Francisco Bretas e o Elcio Sodré fazendo o Black, fazendo o Isamu uma vez mais. Quer saber mais da ficha técnica? Se liga nessa ficha técnica aí. Temos os 2 clássicos, como eu já comentei. O Luiz Antônio Lobui voltou como narrador. Ele que era já o narrador da época, né? O Grande Rei foi feito pelo Nelson Machado, que também dirigiu esse episódio, tá? A Battle Hopper foi feita por Cassiano Ávila e a tradução por Yara de la Cruz. Tudo lá na Centauro, que é o estúdio de dublagem em São Paulo. Importante comentar que além dessa tradutora, a Yara, o Ricardo Cruz ajudou em colocar os termos de como eram na época, de colocar ali, encaixar, para ter uma continuidade com o episódio 50. O Ricardo Cruz foi chamado e ajudou nisso aí, ele junto com o Matheus Mossman, que é o cara que pesquisa Tokusatsu há muito tempo, e muito do que a gente sabe é por conta desses 2 caras aí, a gente sabe disso, né? O fandom do Tokusatsu deve agradecer bastante a esses 2 aí. E eles também que deram a ideia de chamar o Nelson Machado para ser o Grande Rei, já que João Paulo Ramalho, o dublador original, já é falecido e obviamente não poderia fazer. Ficou um pouco diferente, obviamente a gente sente a diferença. Se fosse o Nelson Machado desde o início, ficaria excelente, mas lógico, a gente nota a diferença, eu já dou minhas opiniões por aqui. Então essa é a ficha técnica do episódio 51 do Black, dublado em 2020 pelas mãos da Sato Company. Na época, a Chikara Filmes dublou todo o seriado, como eu falei. Nem o próprio Toshiki Egashira tem a certeza de se o episódio foi perdido, foi dublado ou não, ou só a manchete que desapareceu com a dublagem. Isso não tá definido até hoje, porque tudo depende de quê? De memória. E aí as coisas vão se perdendo, mas tudo bem, finalmente a gente tem um episódio aqui. Muito bem, como eu falei do Ricardo Cruz, a abertura foi gravada pelo Ricardo Cruz. Ele fez uma versão baseada, ele fez uma tradução ali da versão original, baseada na versão original, então não vai rolar abertura
abertura original. Quando você assistir, você vai escutar a versão do Ricardo Cruz, provavelmente, se eles mantiverem ali o combinado, diferente também daquela versão Moto que Voa e Flutua, que saiu nos LPs da época ali, que rolam até hoje, virou um clássico diferentão ali da abertura do Black, mas você vai ver com a voz do Ricardo Cruz essa abertura. Não posso pôr aqui por dois motivos. Primeiro, por respeito que esse episódio não saiu, não foi liberado ainda, e segundo, porque o YouTube me puxa o pé se eu coloco música aqui, né? Me puxa a orelha e me derruba. Tá bom, Danilo, como é que ficou a dublagem? Como é que ficou? Deu pra notar a diferença? Gente, dá pra notar a diferença sim, por vários motivos. O primeiro motivo é a época que foi gravado. Os equipamentos hoje são de outra geração, muito mais, a técnica hoje é muito diferente, então logicamente que a gente nota a diferença no áudio. A imagem tá em 1080, a imagem tá em HD sim, a Sato Company tem direito de toda a série em HD, inclusive quando passou na Band os dois primeiros episódios, quando passaram ali na Band, dava pra notar a diferença, e muita gente já viu esse episódio, é muito fácil, você dá um Google aí, você encontra pra assistir tranquilamente, mas assistir dublado dá um outro gostinho. Eu já tinha visto, mas na hora que você vê dublado, vem aquela sensação tão boa de nostalgia, escutar as vozes deles ali. Cara, não dá pra não colocar o quanto a voz do Francisco Bretas e do Elcio Sodré são carismáticas, são extremamente características, né? Elas têm personalidade própria, a voz dos dois. Eu, particularmente, como gosto muito de dublagem, acho que você me entende o que eu tô querendo dizer, né? A voz do Bretas é excelente, a voz do Sodré é excelente, é muito característica, eles têm um personagem próprio na voz, né? Independente do que você escuta o Black, eu pelo menos não vejo o Shiryu quando eu escuto o Black. Eu não vejo o Yoga de Cisne quando eu escuto o Shadow Moon. É claro que eu tô usando dois pequenos exemplos aqui, porque esses dois monstros aí têm vozes, muitas vozes em vários personagens famosos por aí, icônicos, né? Mas enfim, não tô aqui pra rasgar seda não. O que eu quero falar é o seguinte, dá pra notar a diferença, dá muito pra notar a diferença. São mais de 30 anos depois, naquela época foi tudo gravado na continuidade, quer dizer, já ia gravando tudo na sequência, já tava muito mais fresco na cabeça, como era falado, o tom de voz, a interpretação, o timbre. As coisas mudam, a voz muda 30 anos depois. Então, dá pra sentir um pouquinho, sim. O Elcio, às vezes, dá muito pra perceber a diferença e às vezes não. Às vezes, você escuta, parece que foi gravado naquela época. A voz anasalada do Elcio, que é muito característica, né? Dá pra notar algumas vezes, dependendo da entonação, dependendo do momento do episódio. A voz do Bretas dá pra notar mais ou menos, dá pra notar um pouco mais. Dá pra notar que a voz do Bretas já se passaram 30 anos. Mas ainda assim não tá muito diferente. A mais diferente ali que dá pra notar é o Luiz Antônio Lobui. Isso dá pra notar bem, porque na época do Black ele jogava ali a voz muito mais grave, um tom abaixo, basicamente o que eu quero dizer. Dá pra notar, por exemplo, o que eu quero dizer assim, na época ele falava Kamen Rider Black. E agora ele fala Kamen Rider Black, ele coloca muito mais pra cima. Sendo que o Black pede mais pra baixo, é tudo mais triste no Black, né? Então, o que mais dá pra notar é a diferença no narrador. Mas, ainda assim, obviamente que não tira a experiência do episódio. Claro que não. Eu tô falando, lógico, com uma chatice nostálgica, que eu acredito que todo mundo tenha dentro de si, mas para quem tá só morrendo de vontade de ver, é uma delícia de ver. É outra coisa, a gente pode encontrar na internet com legenda, com áudio original, mas escutar dublado dá um quentinho no coração. Olha, sinceramente, eu tenho que bater palmas aqui pela atitude da Sato Company de colocar ali, de investir nessa dublagem, mesmo que tenha demorado aí 3 anos para liberar. Realmente é muito gostoso de ouvir as vozes ali uma vez mais, 30 anos depois. Dá a sensação de uma continuidade. Tudo bem que é uma continuidade, mas dá uma sensação boa. Sinceramente, eu acho, vocês como fãs do Black, eu acho que vocês vão gostar. E como eu havia prometido, quando e como que você consegue assistir esse episódio? Eu estou gravando isso aqui no meio de julho de 2023. Pode ser que já tenha passado quando você está assistindo. Se não, no dia 16 de julho e no dia 30 de julho, a Sato Company vai disponibilizar 3 vezes por dia no cinema que está localizado em São Paulo. Você está vendo essas duas imagens aí, divulgadas pela própria Sato Company. Se você quiser acompanhar esse Instagram aí, que é o da Sato Cinema, provavelmente vai ter mais informação mais pra frente. E todas as informações você pode encontrar nesse Instagram também. Não tem informação de se vai ser disponibilizado em algum streaming, ou no canal do YouTube, ou liberado para assistir ali pela internet mesmo. Isso não foi falado ainda. A
Sato Company está guardando isso a 7 chaves para ser primeiro exibido no cinema, até porque é um produto, é um comércio, é uma empresa, então eles têm que valorizar e vender este produto. Então está sendo colocado no cinema para fazer a divulgação do cinema da Sato. Querendo ou não, tá dando certo. Estamos aqui falando do cinema da Sato Company. Outros filmes serão exibidos nesse cinema. Dá uma olhada nessa arroba que eu deixei aí e muita coisa pode ter acontecido dependendo de quando você está vendo esse vídeo. Então tá aí Kamen Rider Black, episódio 51, finalmente assistido, finalmente, décadas depois. Obrigado, Sato Company, por essa confiança de deixar assistir antes de todo mundo para poder trazer aqui esse material para vocês também. Eu nem combinei com a Sato que eu ia fazer esse material, eu realmente me emocionei, terminei de ver, eu tava assistindo agora, liguei a câmera e gravei aqui para vocês. Vamos torcer para que a Sato coloque isso em outros cinemas, divulgue isso para geral, porque todo mundo merece ver. Você que tá me assistindo agora, se você não tá em São Paulo, você merece ver, tomara que eles divulguem em mais lugares, tomara que eles liberem mais lugares pra gente. Você tá chegando agora, se inscreve no canal, por favor, tô sempre trazendo conteúdos desse tipo aqui. Se quiser deixar uma ajudinha legal no Valeu Demais nos comentários, eu vou ler o teu comentário e vou te responder com prioridade. Deixa o seu like no vídeo e espalha pra todo mundo saber que o episódio 51 do Black está liberado. Pega o link aqui embaixo em compartilhar e manda pra frente. Pega e joga nos grupos do WhatsApp, no grupo do Facebook, enfim. Obrigado por ver até o final, a gente se fala. Valeu!